TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao resgate de animais em meio à tragédia. A Prefeitura de Petrópolis vai realizar a licitação para a região operada hoje pela Cascatinha no dia 24 de abril e vai englobar as regiões do Carangola, Roseiral, Estrada da Saudade e Retiro. 13 linhas ainda permanecem com operação afetada em Petrópolis devido à chuva do último fim de semana. A gente vai trazer o balanço para você. E a taxa de desocupação é de 7,8%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E uma ação de vacinação está sendo realizada no Teresópolis Shopping nesta quinta e sexta-feira e diversos imunizantes foram disponibilizados. E a Defesa Civil de Petrópolis informou que registrou 1.117 ocorrências por conta da chuva do último fim de semana. O diálogo com o objetivo de apontar as necessidades e salvar os animais em meio a desastres ambientais. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, ao vivo, pela TV Correio da Manhã e nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã. Em nosso site você também tem acesso à nossa programação ao vivo e fique à vontade para comentar, interagir e também dar a sua opinião em relação às matérias que são apresentadas aqui no programa. Hoje é quinta-feira, em Petrópolis é ponto facultativo, muitos em casa e alguns já preparando aí, obviamente, as malas para viagem durante esse feriado prolongado. A gente começa a edição de hoje com uma informação extremamente importante e aguardada pela população petropolitana há muito tempo. A Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial, na última quarta-feira, o aviso de licitação para a contratação de empresa para assumir as linhas da região do Carangola, Retiro, Roseiral e Estrada da Saudade, que hoje são operadas pela empresa Cascatinha. O pregão vai ser realizado no dia 24 de abril e a empresa vencedora será aquela que oferecer o maior lance de outorga pela concessão, com um valor mínimo de lance de R$ 4.080.000, R$ 80.395,62, e que podem ser pagos em até 6 parcelas, em 6 meses. De acordo com o documento, o prazo de concessão será de 20 anos e com valor de até R$ 408 milhões ao fim da concessão, isso de arrecadação para a empresa. Inclusive, a empresa contratada deve oferecer, então, 46 coletivos. Esse é um dado importante, até mesmo para as próprias fiscalizações. 46 coletivos, sendo, então, 13 micro-ônibus, 6 midi e 27 básicos, que são esses convencionais que nós já temos o costume de viajar, E a CPTrans vai ser, então, o órgão responsável pela fiscalização da operação da empresa durante o contrato. A nossa equipe vai continuar acompanhando e trazer esse resultado também, Vale lembrar que a empresa Cascatinha entrou, com um serviço em Petrópolis em 2005, não foi realizada uma licitação na época, também na gestão do prefeito Rubens Bom Tempo. Em 2015, esse contrato foi renovado mais uma vez, sem licitação, e por fim a prefeitura hoje também, na gestão de Rubens Bom Tempo, então vai realizar a licitação para substituir hoje os ônibus que são operados pela Cascatinha. Isso a gente lembra também, porque é uma situação muito delicada, a população sempre reclama que a empresa hoje já não consegue mais fornecer o serviço com segurança e com qualidade. Quando consegue oferecer esse serviço, tendo em vista aí a quantidade de quebras que a gente acompanha diariamente, infelizmente, não só com a Cascatinha, com a Petroita também, mas nesse caso, uma licitação é voltada para a Cascatinha,
Então, a partir do dia 24 de abril, as empresas interessadas em assumir o serviço podem realizar essas propostas, apresentar as propostas. A gente vai acompanhar e saber quais serão os desdobramentos e, afinal, quando que a empresa vencedora vai assumir. Ainda no transporte, a gente traz mais uma atualização para você sobre a operação aqui em Petrópolis. Por conta da chuva do último fim de semana, de acordo com o Cetranspetro, 13 linhas ainda estão com a operação interrompida, seja parcial ou total por conta da chuva. As seguintes linhas, então, para você. 107 Manuel Torres está parando, na verdade, 270 metros antes do ponto final, próximo ali ao acesso ao batalhão. Já a linha 402 Taquara está parando no antigo ponto final, devido à barreira. Já a linha 404 Duques, também o ponto final, está realizando o ponto final ali, né, a parada do ponto final no Parque São Vicente. Assim como a linha 412 Quitandinha, que também está parando no Parque São Vicente. Já as linhas 415 e 432 Vila Felipe, elas estão operando pelo Vila Real nos dois sentidos, após a abertura de um buraco na rua Juvenal Amaral. E a linha 459 Alto Independência está manobrando no ponto final do Taquara e descendo pelo Independência, reforçando o ponto final da linha 402. Das outras linhas, então, de outras empresas, a gente tem aqui da cidade das Hortênsias, as linhas 306 e 324, bairro Esperança, elas estão operando pelas ruas Quissamã e Doutor João Barcelos e manobrando no ponto final da linha 324 e efetuando o retorno pelo mesmo caminho, sem operar então pelas ruas Doutor Bom Jean e Brigadeiro Castrioto, devido à queda de uma barreira na pista. Já a linha 323, Ponte de Ferro, está operando pelas ruas Quissamã e Doutor João Barcelos e manobrando no ponto final da linha 324 e efetuando o retorno também pelo mesmo caminho, sem operar então nessas duas vias, Doutor Bom Jean e Brigadeiro Castrioto, por conta também dessa queda de barreira na pista. Já da linha Cascatinha, a linha 524, Veridiano Félix, está operando pelo caminho do Fragoso. E, por parte da Turpo Transporte, a linha 609 Castelo São Manuel não está atendendo ainda a Rua 6. Já a linha 711 Posse opera pela BR-040 e acessa Pedro do Rio nos dois sentidos e deixa de atender pelo menos 600 metros da Estrada União Indústria por conta da queda de uma barreira. A linha 701 está atendendo ao trecho de quase 5 quilômetros antes da barreira. Atualização para você, então, a gente até lembra, vai sair de casa, saia, né, com antecipação, verifique até se você tem um aplicativo Citamob, onde está ali o ônibus, para você se programar e conseguir sair de casa sem perder compromissos ou até mesmo o trabalho. Como a gente ainda comentou sobre essa questão das chuvas, a Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 1.117 registros de ocorrências por conta da chuva do último fim de semana, sendo 748 deslizamentos. Por conta, então, das chuvas que começou, a gente lembra para você, na última quinta-feira, dia 21 de março. Ainda são 100 pessoas acolhidas pelo ponto de apoio da Escola Municipal Auto Independência, no bairro Independência, que se encontra mobilizado também desde a noite da última quinta-feira, para receber os moradores que precisam deixar as casas então onde moram ou porque se sentem inseguros. Já no abrigo Santa Isabel, no bairro Caxambu, também 100 pessoas estão acolhidas no local. Todos os pontos de apoio do primeiro distrito permanecem sob aviso e todos aqueles que necessitarem de apoio serão acolhidos. Até o momento, o número de vistorias realizadas foram 518 e a Defesa Civil atualizou também o estágio operacional para atenção. É o terceiro nível de 5, né? Inclusive, até a última quarta-feira ainda seguia no estágio de alerta. Ainda falando sobre as questões relacionadas ao ponto de apoio, a gente lembra aqui para você, o Ministério Público tem cobrado aí ações da Prefeitura de Petrópolis para garantir um ponto de apoio adequado para a população, principalmente do Independência. E a Câmara dos Vereadores aprovou na última quinta-feira, em regime de urgência, durante a sessão plenária, o projeto de lei que institui a Política Municipal de Pontos de Apoio, voltado para situações de emergência e desastres socioambientais no município. O objetivo da iniciativa é garantir que o Poder Executivo estabeleça protocolos estratégicos e específicos
para situações de risco à população, como, por exemplo, a do último fim de semana, promovendo a segurança e a assistência provisória por até 24 horas. A matéria ainda prevê que os pontos de apoio deverão ser estabelecidos em locais estratégicos e definidos a partir de estudos baseados em georreferenciamento e análises de risco, considerando fatores como densidade e perfil populacional, vulnerabilidade socioeconômica e também a proximidade com as áreas de risco. Outro ponto importante também é que as unidades escolhidas para abrigar temporariamente a população tenham um plano de contingência específico para cada equipamento e território de abrangência, detalhando procedimentos a serem adotados em diferentes cenários de desastres socioambientais e devendo ser revisado anualmente. O documento estabelece ainda que a construção de protocolos de abertura, funcionamento, fechamento dos pontos de apoio que ficarão aí sob responsabilidade da Defesa Civil, com a participação consultiva do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, o COMPDEC, e do Núcleo Comunitário de Defesa Civil, os NUDECs. Essas medidas foram então determinadas com base no relatório final das fiscalizações dos pontos de apoio, no qual foram apontados os seguintes problemas. 96,9% dos pontos não tem protocolo de abertura determinado pela Defesa Civil, 40,6% não tem nenhum protocolo de abertura e mais da metade, ou seja, 56,3% possui protocolo instituído pela própria gestão escolar. E quando a gente fala sobre prevenção, é importante também detalhar isso, né? E vale lembrar que alguns desses pontos de apoio são centros de educação infantil, o que dificulta também, né, para que a permanência da população, principalmente adulta, nesses locais, devido ali, né, à falta de itens básicos, até, por exemplo, cadeiras ou suporte para essas pessoas, já que todos os ambientes, os equipamentos são voltados para crianças. E, inclusive, é um questionamento também que é realizado pelo próprio Ministério Público. E vale lembrar, quando se trata de prevenção, sabemos que foi importante as ações adotadas até agora? Sim, foram extremamente importantes, mas ainda não são o suficiente. E por que não foram suficientes até agora? Porque tivemos vítimas. Tivemos 4 vítimas. Todas da mesma família, infelizmente, no Independência. Mas será que aquela localidade tem recebido os alertas da Defesa Civil? Aquela população, a Defesa Civil garante que eles recebem um alerta? Mas aí podem questionar, mas aí não é culpa da Defesa Civil que eles não recebem os alertas. Mas se a Defesa Civil trabalha com prevenção, deve-se atentar justamente a todas as formas de fazer com que a população, principalmente das áreas de risco, recebam a informação da Defesa Civil. Por exemplo, tem um NUDEC no Independência? Não, é necessário. Por quê? Se é um local de risco, hoje existe um NUDEC no Independência. Além disso, o SMS chega para toda a população. A Defesa Civil já realizou, por exemplo, uma ação num fim de semana para orientar a população ali da região para, olha, cadastre o seu CEP, envie para o número 40199 e você vai receber os alertas. Ou então, visto a gente está trazendo essa questão da chuva do último fim de semana, durante toda a semana passada, começamos com os alertas aqui na terça-feira. A Defesa Civil não poderia, por exemplo, mandar um carro para cada localidade informando sobre os riscos, falando, conversando com a população ali de porta em porta. Sim, dá trabalho, mas salva vidas. Quem garante que essa família, né, o pai da Ayla, a mãe da Ayla, a avó e o irmão, que foram os que faleceram, será que eles receberam os alertas? Eles tinham dimensão do perigo que era? Porque é muito fácil, principalmente para quem é da imprensa, obviamente, né, que está acostumado a procurar as informações, a, né, saber onde essas informações estão. Mas a população como um todo tem esse costume? É importante pensar nessas questões, porque ainda assim é necessário novas ações de prevenção na cidade. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta já, não sai daí.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para esta sexta-feira, feriado. Na tela para você, então, a previsão do tempo para essa sexta-feira santa, feriado, muita gente já aproveitando aí para se reunir com a família ou viajar. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta de perigo potencial para o estado do Rio de Janeiro e com possibilidade de chuva, de acumulados pluviométricos, podem chegar até 50 milímetros por dia. No alto do seu televisor, então, vamos à previsão do tempo, começando da esquerda para a direita. A previsão do tempo para Nova Friburgo para esta sexta-feira é de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira será de ligeiro aumento na temperatura mínima. O dia será de céu parcialmente encoberto na parte da manhã e há previsão de chuva para todo o dia. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Em Petrópolis também há previsão de chuva para esta sexta-feira e com possibilidade de trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Paraíba do Sul também amanhece com muitas nuvens no céu e com possibilidade de chuva. Com temperaturas estáveis, a mínima será de 20 e máxima de 24 graus. Batida Alferes, nesta sexta-feira, também será de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 26 graus.
Para encerrar a previsão para esse feriado, muita gente querendo aproveitar, Três Rios também terá possibilidade de chuva no período da tarde e no período da noite. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 25 graus. Lembrando que em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou então o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, cumpriu nesta quarta-feira 4 mandados de busca e apreensão contra servidores no Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, suspeitos de operarem esquema criminoso de concessão indevida de licenças ambientais. As investigações tiveram início após a notícia devidamente comprovada de que uma empresa teria obtido ilegalmente licença ambiental de operação e certificado de controle de agrotóxicos, apesar do descumprimento de diversas normas e ausência de documentos idôneos. Os crimes possivelmente praticados são descritos nos artigos 299, 317, 19, 321 e 333 do Código Penal. Ao deferir as apreensões, o juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo sublinhou que os fatos narrados neste auto exprimem inegável gravidade na medida em que envolvem a concessão indevida de licenças ambientais para atividades de transporte rodoviário de resíduos e produtos perigosos e atividades de controle de agrotóxicos, nesse caso comercialização e uso. O MPRJ chama a atenção para o fato de que a empresa, que sequer era sediada em Nova Friburgo, obteve as licenças no prazo de 24 horas. No caso de uma delas, o protocolo foi realizado no dia 8 de novembro de 2022 e a análise do procedimento teve início às 10 horas e 2 minutos do dia 9 e foi concluída no mesmo dia, 1h30 da tarde, com vistoria dispensada e nenhuma irregularidade documental certificada. As licenças foram, então, anuladas pelo Conselho Diretor do INEA administrativamente. Os servidores responsáveis pela concessão das licenças tiveram os telefones celulares apreendidos e também os sigilos bancários quebrados, para que o MPRJ prossiga, então, com as investigações. Além disso, na operação foram apreendidos documentos na sede do INEA de Nova Friburgo e a promotoria ressaltou em seu requerimento que a concessão indevida de licenças ambientais para aqueles que não preenchem os requisitos é capaz de gerar impactos que podem afetar de forma significativa e irreversível o meio ambiente, bem maior que deveria estar sendo objeto de proteção pelo INEA. O Correio Petropolitano Debate questionou o INEA, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. Nessa quinta-feira, inclusive começou hoje cedo às 10 horas da manhã e também nesta sexta-feira, dia 29 de março, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com uma equipe especializada no primeiro piso do Teresópolis Shopping para realizar uma ação de multivacinação para toda a população. Essa iniciativa acontece em parceria com o Teresópolis Shopping. O objetivo principal é ampliar a cobertura vacinal do município, atuando em locais com alto fluxo de pessoas, facilitando o acesso aos serviços de imunização para aqueles que não conseguem comparecer aos tradicionais locais de imunização no horário comercial. Na ocasião, então, estão disponíveis as vacinas contra influenza, Covid, antitetânica, hepatite B, HPV, meningite, a tríplice viral, que é para sarampo, cachumba e também a rubéola, febre amarela. E para se vacinar, basta levar o CPF e a caderneta de vacinação. Então, lembrando só para você, essa ação acontece nessa quinta-feira e também amanhã, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã e segue até às 9 horas da noite. Basta levar, então, um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação para receber o imunizante dessa listagem que a gente trouxe para você. Ainda em Teresópolis, a Secretaria Municipal de Educação informou que, devido a uma inconsistência no sistema Beta, só será possível consultar o resultado da segunda chamada da pré-matrícula para creches e centros municipais de educação infantil por meio da lista que vai ser publicada no site oficial da Prefeitura. A lista está disponível a partir dessa quinta-feira, dia 28.
e a matrícula deve ser realizada até o próximo dia 8 de abril na unidade de ensino para a qual a criança foi alocada. No ato da matrícula devem ser apresentados os documentos das crianças e também dos responsáveis. Importante, não perca o prazo e verifica de uma vez nesta quinta-feira para qual unidade escolar o filho ou o sobrinho, o neto, foi encaminhado. Mudando de assunto, o governo do estado, por meio das secretarias da Mulher e do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércios e Serviços, entregaram na noite da última quarta-feira o selo Empresa Amiga da Mulher para 32 organizações que atuam no Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu no Palácio das Laranjeiras, onde o governador Cláudio Castro, ao lado da primeira-dama Analine Castro, formalizou o reconhecimento a um grupo de representantes femininas atuantes no mercado. O certificado confirma que as empresas contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos das mulheres. Eu fico feliz em aqui no governo do Rio de Janeiro, o nosso percentual de mulheres no secretariado ser maior do que inclusive do governo federal. É o estado da federação com maior percentual de mulheres no secretariado. E a gente fica muito feliz em perceber que isso se tornou de verdade uma política pública e que ela seja contínua e perene para que a gente dê o verdadeiro resultado. A gente vem evoluindo nesse compromisso de ter um Rio de Janeiro para todos, independente de sexo, gênero, orientação política ou sexual, e que a gente possa cada dia construir um Rio de Janeiro mais solidário, mais humano e mais convidativo a qualquer um que queira vir aqui empreender, seja homem ou mulher, seja quem for. Parabéns a todos. Esta é a primeira vez que o governo do estado reconhece a atuação das empresas para valorizar e fortalecer o papel das mulheres no mercado de trabalho. Somos o estado mais feminino do país, com 52,8% de mulheres, e também o estado com maior proporção de mulheres à frente de seus próprios negócios. As 32 empresas certificadas hoje aqui com o selo Empresa Amiga da Mulher nos mostram que a responsabilidade social corporativa fortalece não só a mulher no mercado de trabalho, mas também as próprias empresas. Quero parabenizar a todas e todos vocês pelas iniciativas e os projetos desempenhados e reafirmar que a Secretaria da Mulher tem atuado na promoção de políticas de qualificação, inserção e manutenção das mulheres no mercado de trabalho por meio de parcerias com instituições públicas e privadas. Estamos felizes em dividir com vocês essa conquista que é o selo da Empresa Amiga da Mulher. No estado do Rio de Janeiro, a mulher tem papel protagonista e ações como essa reforçam a importância de mantermos o compromisso de investir na promoção e defesa dos direitos das mulheres. Muito do que a gente tem avançado é fruto do comprometimento, da sabedoria, da sensibilidade e que, eu tenho 37 anos de vida pública, sou testemunha do quanto que a mulher entrega numa pegada diferente. Tem paixão, tem responsabilidade e com isso, óbvio, tem resultados. Agradecer às 32 empresas que aderiram ao edital, dizer que a gente está lançando agora, Lô, em conjunto, o segundo edital e a gente espera que vocês nos ajudem a propagar a importância de dar essa visibilidade e o verdadeiro espaço que a mulher merece, não só no público, mas também no privado, e o papel de vocês é fundamental, porque o Estado agora está fazendo a parte dele. Hoje, o Estado cumpriu e está cumprindo o seu papel, que devolve para vocês também a responsabilidade de nos ajudar a fazer cada vez mais se consolidar o papel da igualdade e da oportunidade legítima da mulher, desempenhando, entregando e nos ajudando a transformar vidas e cidades. A gente acompanhando então a fala dos secretários e também do governador, secretário de Desenvolvimento Econômico, também da Secretaria da Mulher. Mas, além disso, é necessário também ampliar esse mapeamento das agressões e que a população também possa ter essa conscientização. É sempre importantíssimo essa pauta, porque a gente ainda vê os casos. O próprio Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostra, por meio do dossiê Mulher, o alto índice ainda de violência contra a mulher, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também em todo o país.
A taxa de desemprego, medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, ficou em 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro deste ano. A taxa é superior aos 7,5% registrado no trimestre anterior, que foi encerrado em novembro de 2023. Por outro lado, ficou abaixo dos 8,6% do trimestre, comparado ao trimestre do ano passado. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A população desocupada ficou então em 8,5 milhões de pessoas, uma alta de 4,1% na comparação trimestral, ou seja, com novembro de 2023, e queda de 7,5% na comparação anual, ou seja, com fevereiro do ano passado. A população ocupada, que hoje aí é pouco mais de 100 milhões de brasileiros, manteve-se estaticamente estável no trimestre, mas cresceu 2,2% em todo o ano de 2023. Apesar disso, a gente já trouxe, por exemplo, de Petrópolis, os dados do CAGED relacionados a janeiro. Não foi um dado tão promissor, mostrou aí a terceira queda consecutiva. E a gente também continua acompanhando os dados do CAGED para trazer atualização para você aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vai fazer mais um intervalo rápido e na volta nós vamos trazer aqui um tema extremamente importante. Como é realizado o resgate dos animais que ficam presos em casas ou em meio aos escombros durante tragédias socioambientais e quais são as políticas de prevenção adotadas pelos municípios em meio a essa situação. O Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Dando início aqui a nossa entrevista, Carla. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre esse grupo de resgate de animais em momentos de desastre e para falar sobre a preocupação também, né, que o grupo passa nesse momento, principalmente em Petrópolis e outros municípios também a situação é essa. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a gente brevemente, por favor. Bom, primeiro, né, agradecer a oportunidade da gente estar falando aqui desse trabalho. Eu sou Carla Sassi, médica veterinária, né, coordenadora geral do GRADE, e já há 13 anos, né, atuando nessa área de desastres, realmente, fazendo resgate, dando toda a assistência aos animais atingidos. Maravilha. Carla, então a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: quando que vocês iniciaram esse projeto, né, esse grupo, quando ele foi criado e o porquê que ele foi criado? Bom, nossas atividades começaram em 2011, né, justamente aqui na região serrana, quando aconteceu toda aquela tragédia. Então vim, né, aqui para a região e desde então decidi, né, que queria realmente dedicar a minha vida profissional a essa temática, né, iniciando aí a questão da medicina veterinária de desastres. Então, desde 2011, né, que nós iniciamos aqui na região serrana, e hoje o GRADE é um grupo com mais de 80 voluntários presentes em 16 estados brasileiros. Então, a gente hoje tem essa agilidade, né, de quando acontece um desastre, a gente conseguir dar uma resposta rapidamente. Apesar do número até por todo o país, o grupo como um todo passa por uma situação delicada, né, Carla? A gente sabe que o apoio dos órgãos públicos é fundamental para que esses animais tenham um local seguro para ficar, né, ou que possam receber, né, no futuro, ter um doador, né, para fazer essa adoção. Mas não é muito bem o que acontece, inclusive em Petrópolis, né? Infelizmente. E nesse momento são centenas de famílias, né, que estão ainda sem poder voltar para suas casas. Algumas já têm, né, o laudo de que a casa realmente está interditada, então elas não podem voltar nesse momento, estão procurando, né, aluguéis, enfim, outras residências. E enquanto, né, essas pessoas, essas famílias estão passando por essa situação delicada, a gente acaba acolhendo esses animais, tá, provisoriamente, até que as pessoas possam voltar. Só que o número de animais, né, que estão nessa situação, necessitando de um local para ficar provisoriamente, até que a família consiga se restabelecer, esse número já passou da nossa capacidade de resposta, né? E a gente também está com vários animais que foram resgatados machucados e que nesse momento também estão internados em tratamento. Então a gente está realmente aguardando, né, um posicionamento oficial do município sobre essa demanda, tá? Porque as pessoas realmente estão muito preocupadas com os seus animais. Os abrigos, né, humanos permitiram a entrada de animais com os seus familiares, só que o suporte, né, já foi ultrapassado também, não tem como levar mais animais. Então o ideal é que realmente tenha um local transitório, né, para que esses animais sejam alojados, sejam abrigados, até que as pessoas consigam reestruturar suas vidas, que foi o que a gente fez em 2022.
Em 2022, nós montamos uma grande base aqui em Petrópolis. Nós ficamos aqui trabalhando por 3, 4 meses, né, até conseguir devolver todos os animais. Em 2022, nós devolvemos todos os animais vacinados, castrados, microchipados, com os exames em dia, enfim. E em 2022, né, já vem uma ação civil pública que dá a obrigação do município para assumir essa responsabilidade em situações de tragédia, né, que o município tem que se preparar para dar todo o suporte, porque é o que a gente chama de famílias multiespécies, né? E, infelizmente, isso não foi feito no decorrer desses 2 anos, mas a gente ainda está aguardando uma resposta efetiva do município com o que vai ser feito, né, com os animais, porque tem muitos animais ainda nas áreas de risco, muitos mesmo. Você comentou sobre a capacidade que o grupo tem. Qual que é essa capacidade hoje e quantos animais estão neste local? Em tratamento, né, animais que passaram ou por cirurgia ou estão, né, necessitando de algum tipo de tratamento, nós temos 11 animais internados no Hospital Veterinário de Correias e mais 40 animais, né, que foram retirados, passa um pouco o número, né, de 40 animais, mas que foram retirados, né, das áreas de risco, onde realmente teve deslizamento, né, teve desabamento de imóvel, de parte do imóvel, teve um movimento de massa, e esses animais estão sob a nossa responsabilidade. E falando um pouquinho justamente sobre esses tratamentos, Carla, a gente sabe que todo tratamento tem um custo. E não só dos tratamentos, mas para manter esse animal saudável, com ração, alimentação suplementar, enfim. Principalmente esses animais que saem de uma cirurgia, que também precisam de uma medicação. Como que hoje o grupo consegue realizar, por exemplo, esses procedimentos? Como que é a obtenção de recursos do grupo para realizar esse trabalho? A gente trabalha em parceria, né, com os órgãos oficiais em todos os desastres que a gente atua. Nós estamos inseridos, né, no sistema de comando de incidentes, a gente está ali no organograma, né, mas o nosso trabalho depende realmente de doações. Tá? Então, hoje nós estamos aqui em Petrópolis em 9 profissionais, né, com 3 carros, todo o material de resgate, todo o material de primeiros socorros, enfim. Mas, tanto para manutenção, porque o trabalho da equipe é voluntário, mas a gente precisa manter, né, a equipe precisa se alimentar, tem a questão do combustível, enfim. E mais a manutenção dos animais, né, no hospital veterinário e alguns lares temporários pagos também. Tá? Então, nosso trabalho é totalmente feito através de doações, né, principalmente das pessoas físicas. Então, todo mundo, né, que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, que confia, né, na nossa forma de trabalho, são essas pessoas que contribuem. Você comentou, Carla, sobre a questão da tragédia em 2022. A gente teve uma forte chuva nesse último fim de semana. De acordo com o Boletim da Defesa Civil, foram 1.063 ocorrências, mais de 700 deslizamentos. Vocês já atuaram nesse último fim de semana? Como que foi o trabalho? Quantos animais vocês chegaram a resgatar? A nossa equipe chegou, né, aqui sexta-feira, né, no final do dia, e sábado, bem cedo, a gente já começou, né, o nosso trabalho. Então, como eu falei, de animais, né, que a gente já resgatou, tanto animais que estavam saudáveis, né, nas residências que foram atingidas, quanto animais que estão em tratamento, precisaram passar por cirurgia, a gente já passou aí dos 50 animais, tá? E o gasto, né, disso é alto, e esses animais a gente está falando aí de cães, gatos e aves. E, Carla, você comentou justamente sobre uma ação pública também, né, para que a prefeitura tenha essa obrigatoriedade, né, de fazer esse serviço. E diante desse fato, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, são 13 anos já aí atuando, que você comentou, desde 2011. Como que é, por exemplo, a relação de vocês com a Colmeia? Petrópolis tem uma Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, mas a gente consegue ver claramente que não existe ali uma infraestrutura adequada, um orçamento disponibilizado para que essa secretaria possa atuar de forma adequada. Exatamente, né? A Colmeia hoje tem profissionais ótimos, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro, mas é um setor que durante esses anos aí de 2022 para cá foi totalmente esquecido pela prefeitura em questão de infraestrutura, né? Eles não foram beneficiados, né, com material de resgate, com espaço,
né, para alocar, né, os animais. A gente não quer que Petrópolis tenha um abrigo, né, rotineiro, né, no dia a dia. O que Petrópolis precisa, da mesma forma que tem os abrigos temporários, né, para as pessoas, né, em situação, né, nessas situações de tragédias, os animais dessas famílias, eles também têm que ser amparados. E é isso que Petrópolis falhou, né, na preparação, porque profissionais da Colmeia, que são capacitados para isso, Petrópolis fez o investimento, não fez a infraestrutura necessária para realmente aproveitar esses bons profissionais que eles têm, né? Então, realmente, o poder público deixou muito a desejar nisso. Carla, ainda abordando justamente essa questão, principalmente em Petrópolis, que é uma cidade que tem históricos, né, de deslizamentos, enfim, como que você vê hoje, então, justamente essa necessidade? Ela é urgente para a cidade, justamente visto esse histórico que o município tem e até mesmo pelo que os próprios especialistas têm apresentado, né? As condições climáticas, né, os efeitos climáticos vão acontecer com cada vez mais frequência e cada vez mais com intensidade. Então, como que você vê hoje para Petrópolis essa situação, ou pelo menos a criação de recursos mínimos para fazer esse tipo de trabalho? A gente já vive, né, dentro da emergência climática, né? Então, a situação tende cada vez mais ser comum, né? Infelizmente, a gente vê que os eventos extremos eles estão acontecendo cada vez mais próximos, né? Um do outro. A gente em vários locais aí do país e do mundo. E Petrópolis, né, com essa infinidade de áreas realmente de risco, tá? A gente vê que não tem uma fiscalização, né, para que as pessoas não habitem nessas áreas. As pessoas não têm uma informação do que fazer no momento, né, de emergência, no momento de evacuação, porque praticamente todas as pessoas que a gente conversou, elas não sabiam o que fazer no momento com os seus animais, né? Não sabia se podia levar, se tirava da corrente, se soltava, se prendia dentro de casa, então faltou também nesse período, esse tempo, esse tipo de informação para essas pessoas. E a gente entende, né, que é um problema que vem de anos, não é um problema do governo atual, são décadas e décadas de ocupação, né, irregular, porque as pessoas não têm para onde ir, as pessoas não estão ali na área de risco porque elas querem, né, elas estão ali por uma falta de opção, por uma falta de planejamento, né, de moradia, enfim. E hoje, né, com certeza, a Prefeitura de Petrópolis tem um grande trabalho pela frente, porque o que passou, não adianta a gente ficar tentando agora achar culpados, né? A gente precisa realmente, a partir de agora, sabe de todos os problemas, tem todas as áreas mapeadas, realmente ter um mínimo de pessoas nessas áreas, né? Um mínimo de famílias, né, multiespécies morando nessas áreas. E em relação aos animais, quando eles não são retirados, eles acabam, né, primeiro porque eles são vítimas também, são seres sencientes, então eles têm que ser resgatados, eles têm que ser retirados das áreas de risco. Porém, quando eles não são, né, os animais que ficam ali, eles acabam adoecendo, acabam se reproduzindo descontroladamente. A gente vê que no próprio bairro Independência, né, o número de animais lá, de cães e gatos, nas ruas e sem estarem castrados, é um número muito alto, muito, muito alto mesmo. Então, precisa de todo um trabalho com essa população. E a gente tem alguns locais, como no alto acho que é 24 de maio, onde muitos gatos ficaram para trás, que já virou colônia, né? Então, assim, os animais ficam ali se reproduzindo. Tem vários pontos de Petrópolis com muitos gatos com esporotricose, que é uma zoonose, tá? A gente resgatou gatos agora de famílias que foram atingidas com esporotricose, então a gente vai dar continuidade nesse tratamento também. Então, são vários fatores, né, que implicam muito, que trazem prejuízos nesse pós-desastre. Então, tudo isso realmente tem que ser planejado e, tecnicamente, né, um trabalho tem que ser desenvolvido. Carla, me surgiu uma curiosidade, como que vocês fazem, por exemplo, hoje os resgates desses animais, e aí, independentemente da espécie, dessas localidades? Afinal, é uma localidade de risco, de fragilidade, principalmente quando acontece algum
algum fenômeno ali, né, alguma ocorrência, como que esse trabalho é feito? Até porque a gente sabe que, nesse momento, o próprio animal também deve estar num nível de estresse muito alto. Sim. Toda a equipe, né, do GRADE é muito bem capacitada pela questão da segurança, né? A gente sempre fala que a segurança é sempre em primeiro lugar e a gente atua, né, em locais que a gente tem a noção dos riscos, né? A gente tem a felicidade nesses 13 anos de nunca ter tido um acidente a campo com nenhum dos membros. Muito disso a gente treina muito nessa questão da segurança, sempre todo mundo com todos os EPIs necessários, né, os equipamentos de proteção individual e o treinamento para capturar, né, os animais de uma forma adequada, sem colocar, né, a nossa integridade física em risco e do animal também. Então, a gente tem todo o material para fazer esse resgate, sempre tem que ser tudo muito rápido. E esses dias, né, hoje que a chuva parou um pouquinho, assim, que deu uns momentos de trégua, mas também alguns momentos também voltou a chover. Então, a gente tem que ter toda essa percepção do cenário, né, da questão da segurança, né, nossa segurança do animal e sempre estar atento, né, a qualquer modificação no cenário que possa colocar a equipe em risco. Hoje mesmo a gente resgatou um cão que já estava sozinho em casa desde sábado, né, a casa estava sem acesso, a tutora muito preocupada com ele e o nível de estresse dele era gigantesco, tá? E barranco mesmo, né, ao lado, ali correndo o risco de ter um movimento de massa a qualquer momento. E com agilidade, né, a expertise da equipe, a gente conseguiu fazer o resgate desse animal em segurança e ele já está na clínica. Tá certo. Carla, aproveitando ainda esse momento, você citou uma questão importante. Você, por exemplo, citou a questão da independência da quantidade de gatos, né, nessas localidades. A gente sabe que a gente está aqui com foco, né, voltado para o desastre, mas acho importante a gente citar aqui também a necessidade da população ter a conscientização de castrar o animal, né, de fazer essa castração. A gente sabe que ela também combate algumas doenças que podem acometer o animalzinho no futuro. Então, eu vou te perguntar a necessidade dessa castração, por que ela é importante e também quais os malefícios que podem trazer para o animal, né, quais as doenças que aquele animal pode ter caso essa castração não seja realizada. Ótima pergunta, viu? Porque, assim, a castração, junto com a educação, né, da guarda responsável, são os pilares para a diminuição de maus tratos, de abandono, né, de crias indesejáveis. E a castração, né, para controle populacional, ela não tem contraindicação, é uma cirurgia super simples, né, desde que seja feita, né, por uma equipe tecnicamente capacitada, e quando não é realizada, a fêmea pode ter vários problemas, né, desde tumores de mama, a infecções de útero, né, que acaba tendo que fazer uma cirurgia de emergência. Hoje nós resgatamos uma cadela de uma família atingida, né, que a cadela estava gestante e desde sábado a cadela começou a passar mal, então a gente fez o resgate hoje, levou para a clínica, fez ultrassom e todos os fetos estão mortos já em avançado estado, né, de decomposição, então ela está entrando em cirurgia agora, é uma cirurgia bem de emergência. Então, a castração evita, né, todos esses tipos de problema. Em questão do macho, diminui muito, né, a marcação de território, o macho não vai fugir atrás, né, de fêmea no cio, porque muitos animais que a gente vê na rua, eles fugiram de casa, né, os machos, atrás de fêmea no cio. Daí, muitas vezes sai andando pela cidade, não consegue retornar. E tem essa questão também das pessoas que deixam seus animais darem uma voltinha, né? Porque a partir do momento que você tem o seu animal, a responsabilidade é sua de mantê-lo dentro de casa. Então, a castração, junto com a guarda responsável, né, as pessoas terem noção das suas obrigações com o seu animal, é assim que a gente vai conseguir realmente diminuir a longo prazo o número de animais nas ruas. Então, assim, a castração ela tem que ser um programa contínuo, né? Ela tem que ser algo, né, que o município forneça de forma contínua e não com mutirões, né, em determinados locais esporádicos. Tem que ser algo que passe a fazer parte da rotina da população e todo mundo que tiver acesso, né, aos programas aí que são oferecidos, levar realmente seu animal para castrar, porque isso faz toda a diferença na qualidade de vida do seu animal e na colaboração, né, para a diminuição do número de animais abandonados
maus tratos nas ruas, enfim. Ou seja, fazer uma campanha anual, de fato, né? De forma contínua, para que a população possa levar esse serviço, né? Receber esse serviço, no caso. Carla, ainda aproveitando esse grupo de trabalho, você comentou que ele está espalhado por todo o país. Essa situação, por exemplo, que Petrópolis passa, que não existe apoio da prefeitura, não existe uma infraestrutura dentro da prefeitura de Petrópolis, isso acontece em outras localidades também, e outros municípios prestam esse apoio, que poderiam ser, por exemplo, o próprio exemplo para a prefeitura de incentivar essa ação e esse apoio ao grupo? Então, geralmente, né, os municípios que a gente atua uma vez, depois a gente tem necessidade de retornar, a maioria deles já tem algum trabalho, né, encaminhado. Vou te dar o exemplo de Rio Branco, no Acre. Né, nós estivemos lá em 2012, pela primeira vez, então, né, foi toda aquela questão do resgate, montar um local, uma estrutura, e o pessoal de lá, né, do município, da prefeitura, entendeu por que era importante isso, né? As pessoas estão alojadas em determinado local, os animais têm que estar juntos, né? O mais próximo possível. Então, lá, como eles sabem que praticamente todo ano vai ter cheia, né? Que as pessoas vão ter que sair de casa, as pessoas vão ser atingidas, eles já mantêm essa estrutura para esses momentos. Então, o ano passado teve uma cheia também histórica, né? Lá, o GRAD foi até lá para poder dar um suporte adicional, porque a área atingida era muito grande. Mas a cidade já tinha se estruturado, né, para poder, quando acontecer, ter ali o local adequado para os animais das famílias atingidas. Então, esse é um dos objetivos nossos também. Sempre que a gente atua em determinada cidade, determinado município, a gente quer, ao máximo, né, orientar tecnicamente o que aquele município precisa fazer para próximas situações que possam estar vivenciando. Mas tem municípios também que hoje já se preparam, né? Por exemplo, Niterói. Niterói a gente está fazendo lá junto com a Defesa Civil várias capacitações, e agora vai ter a parte prática, né, para todo mundo orientar, saber, a prefeitura saber onde montar um local adequado, né, para levar esses animais. Então a gente tem várias prefeituras também que estão se preparando, porque se acontecer, né, o momento do desastre não é o momento, né, que você deveria estar pensando. Você tem que ter um plano de contingência que inclua, né, as pessoas, todos os pontos necessários, mas que inclua também os animais dessas famílias. Então, os animais precisam estar inseridos nos planos de contingência. Então, a gente tem alguns municípios que nos últimos anos aí conseguiram avançar bastante nessa temática. Tá certo. Carla, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado durante a entrevista que você gostaria de ressaltar? É só a questão, né, das pessoas estarem bem orientadas do que fazer com os seus animais no momento de emergência, né, principalmente quem tem cão em corrente, né, retirar esse animal. Se você tem um gato, vai sair emergencialmente de casa, ter sempre uma caixinha de transporte, ou fazer o transporte desse animal até o ponto de encontro, o abrigo, pode ser dentro de um saco de linhagem, uma fronha, né, porque para você levar, né, realmente o seu animal, se você não conseguir, né, levar, a gente tem até os modelos, né, que vários locais a gente já deixa com as pessoas, que elas escrevam e deixam pregado numa janela, numa porta, só falando assim, aqui nessa casa tem 2 cães e um gato, né, que isso já facilita muito o nosso trabalho para que a gente consiga resgatar esses animais, ou pelo menos fazer assistência momentânea ali, né, então assim, para realmente não deixar ninguém para trás, porque os animais, infelizmente, eles ainda são vítimas invisíveis dos desastres no nosso país. Tá certo. Carla, muito obrigado por conversar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse trabalho bem bacana, e, é claro, sobre as necessidades também de investimento, de ampliação, não só em Petrópolis, mas também em outros municípios aqui do país. Muito obrigada, gente. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até. TVC, a TV do Correio da Manhã.